recebendo então no nosso stand do ECO a Helena Pavese, diretora de Relações Corporativas da Conservação Internacional, e o pesquisador Rodrigo Medeiros, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, vamos conversar um pouquinho. Qual a importância econômica, então, da biodiversidade? Como olhar economia, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente? Helena, por favor. Bom, então, a gente encontra atualmente um grande desafio de que é como a gente pode se desenvolver, manter essa taxa de crescimento que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, a longo prazo. A gente sabe que a base do nosso desenvolvimento, a base da nossa economia são os recursos naturais. Mas, infelizmente, a maneira como a gente está levando esse desenvolvimento, esse crescimento não é sustentável. A gente está degradando os recursos naturais em detrimento desse tão sonhado desenvolvimento que a gente tanto almeja. Então, o desafio hoje em dia é como a gente vai trazer mais argumentos para a conservação da biodiversidade. Como que a gente vai mostrar que conservar a biodiversidade é uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de manter o crescimento econômico. E aí, nesse caso, a valoração da biodiversidade é uma ferramenta importantíssima, porque a gente consegue, nessa discussão econômica, trazer esse argumento adicional, trazer esse argumento econômico da biodiversidade. É um desafio ainda, porque a gente ainda está desenvolvendo essa ciência da valoração, mas muita coisa já foi feita no sentido de mostrar que a biodiversidade tem um valor social e um valor econômico que deve ser considerado. Ou seja, não são dois aspectos incompatíveis? O que você pensa, Rodrigo? É um pouco isso. Na verdade, vigora ainda hoje na cabeça das pessoas, principalmente no Brasil, que há uma certa incompatibilidade entre a agenda do desenvolvimento econômico e a agenda da conservação. Ou seja, uma visão antiga de que qualquer tipo de investimento em conservação, ou seja, por exemplo, criação de uma unidade de conservação, aquilo é um impedimento para o desenvolvimento econômico. E, na verdade, não. Os trabalhos hoje que vem sendo feito, o próprio trabalho que a gente coordenou junto com o Ministério do Meio Ambiente e outros parceiros, demonstra que, na verdade, a conservação ela é essencial e ela contribui com o desenvolvimento econômico, seja na escala local ou mesmo nas contas nacionais. Isso por quê? Porque todo o processo produtivo no qual hoje a sociedade brasileira ou a sociedade mundial está baseada, seja desde a produção de alimentos até o mais avançado produto tecnológico que a gente consuma, essa câmera ou o computador, ele vem e depende dessa base de recursos naturais que existem. Então a gente tem um trabalho grande para fazer, que primeiro é mostrar para as pessoas, principalmente para os tomadores de decisão e para o setor produtivo, que investimentos em conservação rebatem e beneficiam contas nacionais e o desenvolvimento. E esse desenvolvimento pode beneficiar um crescimento sustentável, com inclusão social, com distribuição de renda, que são sem dúvida os grandes desafios que, por exemplo, o Brasil vai ter que enfrentar na próxima década. Ou seja, a conservação não deve ser vista como um entrave ao crescimento, ao desenvolvimento. Como é que a gente pode, Helena, pensar a biodiversidade, por exemplo, como uma possibilidade de negócios, uma janela para se fazer negócios? Conservação e biodiversidade não deve ser vista como um entrave, deve ser vista como uma oportunidade. A gente manter os recursos naturais, a gente vai conseguir manter essa base da nossa economia e dos negócios. E felizmente a gente está num momento onde isso está começando a ser percebido. Se a gente for pensar no setor empresarial, por exemplo, as empresas elas já estão começando a ver como elas dependem diretamente dos recursos naturais e como a perda dos recursos naturais acarreta em prejuízos, em custos e riscos para os negócios. Então, ao entender essa relação direta da nossa qualidade de vida, da sustentabilidade de um país ou dos lucros de uma empresa, a gente começa a considerar a biodiversidade de uma forma mais inteligente e mais cautelosa. Então, o momento é esse, a gente está conseguindo trazer essa visão e está conseguindo inserir a biodiversidade na tomada de decisão. Hoje dá para a gente ter uma ideia qual que é o valor econômico da biodiversidade na nossa fauna brasileira? Dá para a gente medir isso? Tem uma série de estudos que vêm ao longo do tempo modelando e tentando estabelecer um valor econômico para essa biodiversidade, seja no conjunto, né, seja fauna, flora ou outros serviços, sejam coisas individuais. E isso é importante, isso está na ordem de alguns trilhões de dólares se a gente fizer uma análise mais global. Mas eu costumo defender uma outra ideia que antes da gente fazer, quer dizer, desse valor intrínseco, desse patrimônio que está ali, existe uma outra coisa, na verdade, qual é a contribuição dessa biodiversidade, desse recurso natural para sustentar e manter meios de vida, não importa que eles sejam tradicionais ou até os nossos meios de vida nas sociedades urbanas e industriais,
E isso ainda não é muito bem captado, tanto na conta dos investimentos que são feitos e nas escolhas que a gente vem fazendo enquanto, por exemplo, sociedade. Então, posso te dar um dado, que é um dado que surpreende muitas pessoas. Energia elétrica, ou seja, que é uma coisa presente na vida de todo mundo e que o Brasil ainda tem um dever grande para universalizar esses serviços. Ainda existem muitas pessoas no Brasil que não têm acesso à energia elétrica. E, por outro lado, a gente tem um desafio enorme de gerar mais energia elétrica para continuar desenvolvendo, produzindo, desde alimentos até fármacos, tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia. Cerca de 80% de toda a energia de fonte hidrelétrica que é gerada hoje no Brasil, ela é gerada, utiliza como fonte água que depende de uma unidade de conservação, ou seja, uma água que é gerada, né, que nasce num rio, que nasce dentro de uma unidade de conservação e que essa unidade de conservação é capaz de manter a vazão daquele rio e garantir que aquela usina produza a quantidade de energia por longo tempo. O que eu estou querendo dizer? A falta de investimento, por exemplo, na manutenção dessas unidades ou criação de outras áreas protegidas no Brasil pode comprometer no médio e no longo prazo toda a oferta que a gente tem hoje de energia e inclusive a energia que a gente ainda precisa gerar para fazer a inclusão social. Essas duas contas não fecham. Então o custo o custo que a gente tem hoje na energia, que a gente fala, a energia hidrelétrica no Brasil ela é muito boa e ela é barata, ela só é barata porque ela é mantida e sustentada por esse sistema de unidades de conservação. Você tira esse sistema, administra mal esse sistema, automaticamente no curto e médio prazo o custo dessa energia vai ser mais alto. E quem vai pagar esse custo? A própria sociedade. De que maneira? Através do aumento da tarifa e da impossibilidade de a gente dar acesso a quem não tem acesso à energia hoje. Porque é caro, se torna caro, se torna escasso, então é mais caro para quem pode ter e mais excludente para quem não pode ter.